Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho sobre essa cultura de inovação e também inteligência competitiva. O que a gente tem que ter noção é o seguinte: quando a gente quer empreender, a gente precisa também ter como base uma motivação. E para isso, agora a gente, diante dos nossos cenários que nós encontramos, a gente tem que pesquisar antes. Então, todo empreendedor deve encarar essa pesquisa como um meio de otimizar o seu tempo e investimento. Isso pode ser também considerado uma inovação no processo, porque que acontece? Quando ele pesquisa através de pesquisa no campo e encontra dados legais, dados robustos, dados reais, ele consegue pensar no que ele pode ser melhor sobre a concorrência. E com isso começa a gerar vantagem competitiva. E alguma dessas vantagens a gente tem como fazer a empresa se destaque no mercado. Primeiro, a zona de conforto. Então, toda empresa que sai dessa zona de conforto e busca algo novo, ela começa a querer estar na competitividade, querer se sobressair perante a concorrência. Tá? Aí, quando esse gestor ou esse empreendedor tem essa cultura de buscar sempre coisas novas, ele constrói dentro da sua empresa, né, do seu ambiente corporativo, independente do tamanho que for, um ambiente fomentador de inovação. E uma coisa que acontece naturalmente, se a pessoa tem isso como pré-requisito, ou já tem em si, ou ela é treinada para ter isso como pré-requisito, esse ambiente fomentador de pensar em inovação, de pensar em ideias novas, ela tem que ter também como base o planejamento estratégico. E uma das coisas que eu indico é o 5W2H, porque ele é muito pontual do que o que eu quero fazer, como, onde, quando, para quem, como o processo vai ser implementado, né? Então a gente pensar nas estratégias, nos meios e também quanto de recurso que eu vou dispor para essa implementação. Então, como a gente, no 5WH, a gente consegue fazer muito sobre um cronograma, a gente põe data de início, meio e fim, a gente sabe quem são os responsáveis por aquele job ou por aquele processo, a gente consegue transformar isso num ambiente mais produtivo e, com isso, sair na frente da concorrência e ter uma vantagem competitiva. Então a gente tem que ter um ponto, são aí alguns pontos de atenção que eu deixo a dica para vocês. Então, a gestão eficiente dentro do campo da inovação usa métricas que podem avaliar como a inovação afeta o negócio. Ou seja, eu preciso avaliar, eu preciso de dados, eu preciso entender como ela está se movimentando de A para B. Se a gente não fizer essa análise direta no processo de inovação, a gente não consegue mensurar se é um sucesso ou não esse processo. E a cultura de inovação está diretamente relacionada à realidade de cada negócio. Então não adianta eu pensar em algo muito distante e trazer para a minha realidade que não vai se aplicar. Eu posso ter uma ideia, um start lá, adaptar para a minha realidade, e essa realidade sempre embasada em indicadores. Isso faz com que as nossas vantagens competitivas comecem a se sobressair. Né? Nesse quadro, a gente começa a ver o seguinte: o que é hoje e o amanhã. Como que as estratégias de lucro e mercado, elas começam a fazer parte desse mundo dos negócios da pessoa que pensa em inovação. Então, por exemplo, no lucro que a gente tem na parte superior esquerda, né, que a gente está pensando no amanhã, ela é diferente do lucro do de hoje. Hoje, os meus motivadores são consumo imediato. Amanhã, os meus motivadores são marcas, revolução. Amanhã eu penso no retorno corporativo, um reposicionamento da marca. Hoje, na redução de riscos e custos, né, que é uma coisa para já, agora. Então, dentro da área do mercado, se a gente ver hoje eu penso o quê? Na reputação da minha marca, na legitimidade que vai interferir no lucro de amanhã. E
como que vai ser o mercado no amanhã, quem pensa dessa forma de inovação? A gente pensa numa trajetória. A minha empresa está aqui e vai chegar aqui. Então, eu começo a ter outros motivadores, que são as desigualdades. Então, mapa de atender necessidades não satisfeitas do nosso cliente. Uma das coisas que a gente pode utilizar aí como estratégia é o mapa de empatia. Tá? Qualquer dúvida, só falar comigo que eu explico um pouquinho mais sobre esse mapa de empatia, que ele ajuda a gente a comunicar de forma eficaz com quem vai consumir a nossa marca e também ajuda a gente a pensar em inovação e novas estratégias para estar presente na cabeça do nosso consumidor. Tá? Então, a gente entende que o ecossistema sustentável, ele envolve pessoas, ele envolve planeta e ele envolve o lucro, né? Por que o planeta? Por causa das condições ambientais. Então, se a gente maximizar essas condições ambientais, além do ar, água, a gente tem até a conservação e utilização de energia, e a gente pode utilizar novas formas de energias limpas, uso do solo. Lucro, a gente pensa, lucro a gente está falando de economia, do fundo, do fluxo de caixa. Né? Então, se eu tenho viável tanto para o planeta quanto para o lucro, o negócio é viável, suportável. Eu tenho pessoas que saibam lidar com todo o processo e também falar com a comunidade e obedecer o planeta. Então, o negócio é suportável. E equitável é quando eu envolvo pessoas no processo e também o lucro. Né? Então, essas pessoas da comunidade, saúde, bem-estar, qualidade, projeta tudo isso nas pessoas e elas estão ligadas ao negócio e também ela gera lucro. Né? Se a gente pegar alguns cenários que a gente está passando por hoje, no dia de hoje, por exemplo, o caso Vale, né? Até então a gente achava que era suportável, porque as pessoas estavam bem atendidas e o planeta também e gerava lucro. Então o sistema era sustentável. Só que começaram a descobrir alguns processos que estavam antiquados para o tanto de material de rejeito. E aí o que acontece? Então, os riscos ambientais ficaram altos, o lucro ainda está grande, mas ele deixa de ficar suportável porque colocou pessoas em risco, tá? E deixou de ficar um pouco viável, porque agora começa a denegrir até a imagem da empresa. Né? Então, a gente vê que o sistema sustentável, nesse cenário comentado, ele está meio que perturbado, está manchado. O gestor que tem essa mentalidade de pensar de forma grande, de forma sustentável, do seu negócio que seja micro ou do negócio que já está grande, a gente tem que envolver o ambiente, processo, pessoas. Dentro disso, a gente tem que pensar em pessoas com a sociedade, o nosso impacto com o planeta e com a forma de gerar lucro. Tá? Então, cuidado com essas situações. Quando a gente pensa em inovação, a gente tem que pensar numa coisa macro para o meu negócio. Uma das coisas que provoca diferencial aí no mercado é inteligência competitiva. Tá? Inteligência competitiva é uma coisa que está sendo exigido hoje, até como competência de alguns gestores, dependendo da área que ele for atuar. Por quê? Ela é uma forma proativa de captar e organizar informações, quando a pessoa domina isso. E essas informações são relevantes ligadas ao comportamento, tanto da concorrência, do cliente no mercado como um todo, então do sistema, né, do ecossistema, e a gente analisa tendências e cenários. A gente permite, então, com tudo isso, porque eu tenho todos esses dados, a gente sabe da concorrência, do meu cliente consumidor, do mercado como um todo, dados reais. Eu trabalho esses dados baseado em alguma ferramenta de análise de dados e eu consigo tomar decisões precisas, pontuais e de grande relevância. Então, a gente amplia as condições de competitividade quando a gente utiliza a inteligência competitiva. E a inteligência competitiva não é um dom de uma pessoa, mas sim de pessoas que são ligadas ou engajadas naquela ideia ou negócio. Tá? Então a gente consegue fazer melhores planejamentos, os processos são mais limpos, a gente reorienta o modelo do negócio, se for o caso, e a gente impacta em si realmente no lucro da empresa e na sua participação no mercado. Tá? Então a gente tem muitas vantagens quando a gente faz isso.
Então a gente identifica oportunidades e ameaças, a gente faz um novo SWOT perante aos dados que a inteligência competitiva produz, e a gente reconhece fórmulas de planejamento, novas fórmulas também. A gente aprende com os erros e a gente minimiza o impacto dos novos erros, porque a gente antecede alguns possíveis erros que a gente já consegue visualizar no campo de dados ou das informações processadas. Então a gente consegue diminuir aí algumas adversidades. Além de tudo, quando a gente tem essas análises desses dados com o mercado, com o cliente, com o concorrente, a gente consegue compreender o impacto de ações estratégicas que a gente vai implementar no negócio para com os consumidores. E a gente consegue realinhar, né, a nossa estratégia, como eu falo, porque a gente aplica avaliações aí. Com isso, a gente garante sustentabilidade para um negócio. Nesse quadro, vocês estão vendo que é o seguinte: esse aqui é um processo de inteligência competitiva, então a gente começa lá no 5W1H, tá? A gente tira aqui a parte final, que é o quanto, né, o que a gente vai gastar, porque a gente está falando de planejamento e direção. Quando a gente começa a ter a ideia, a gente começa a entender o processo, então a gente vai para o campo coletar informações, seja primárias ou secundárias, seja em entrevistas de campo, amostragem, ou seja por relatórios produzidos. E aí a gente vai reunir tudo isso em brokers de informação, e aí é onde a gente processa isso, então essas informações, e a gente consegue, através de, no caso eu estou dando exemplo para vocês, de matriz BCG, Benchmark e outras ferramentas, a gente consegue ter uma análise e produção de conhecimento. Então, o produto disso é um conhecimento. Esse conhecimento é em forma de relatório, boletins, pareceres. Esse conhecimento vale muito. E daí depois a gente consegue entender, já que a gente processou esses dados, a gente consegue pegar essa informação, bloquear ela e colocar junto aos decisores, né? Ou seja, pessoas formadoras de opinião, consumidores, alguns consumidores ou segmentos, dependendo de como é o seu produto ou negócio que vai ser consumido por alguém. Tá? E a gente divulga isso, né, para esses decisores conhecerem através de quê? Internet, e-mail, reuniões, conversas específicas, encontros estratégicos e por aí vai. Então a gente dissemina. Vem o feedback, vem mais informações e essa roda começa a girar e ela vai nutrindo o campo de conhecimento específico, ou seja, aqueles documentos de inteligência vão se ficando cada vez mais robusto, cada vez mais complexo, com dados mais importantes, mais atualizados para o seu negócio com os seus clientes. Então, uma das que vocês estão vendo aqui, por exemplo, dentro de coleta de dados, vou voltar aqui um pouquinho para a gente entender. O coleta de dados é a bolinha 2 aí. Dentro de coleta de dados, olha o quanto que eu posso coletar. Então, artigo, jornal, concorrente, cliente, e aí eu puxei só a seta do rede social, que rede social, olha o tanto de informação que eu posso tirar da rede social. Eu identifico a rede, eu identifico o usuário, categorizo o relacionamento, eu começo a relacionar e correlacionar as informações, eu relato o tipo de informação tirada e também identifico a repercussão daquele usuário ou daquela rede social ou aquela ferramenta utilizada dentro da internet, dentro das redes sociais. Então eu consigo uma série de dados importantes para disseminar. Aí eu vou entender quem são esses decisores, quem vai ter contato com esses dados depois que passa pelo processo. Mas com isso eu consigo já mapear dentro da coleta quem são essas potenciais pessoas que farão parte depois do meu planejamento dentro da inteligência competitiva. Tá? Aqui tem um escopo de gestão de conhecimento, que é a bolinha vermelha dentro aí do meio, e a gente tem, na gestão de conhecimento, a gente não reinventa a roda, tá? A gente promove relações, informação importante, e a gente integra sempre, como eu falei para vocês, como a gente está sempre é uma mão de via dupla interno e externo com informações e coletas de dados para deixar cada vez mais importante esses relatórios, a gente tem uma integração nesse caminho e com isso a gente reduz as lacunas de informação.
Então, junto a gente mapeia competências, a gente facilita a contribuição individual, a gente consegue entender pessoas que estão envolvidas e capacitadas para isso, a gente aumenta a colaboração de vários níveis, porque essas pessoas que vão interagir com esses dados ou com as informações, a gente começa a descobrir muito bem como é o perfil delas e o escopo, em qual parte elas fazem parte desse escopo, tá? E a gente começa também a acelerar esse aprendizado. Com tudo isso, a gente tem que proteger e valorizar o capital intelectual dos envolvidos, né? E a gente consegue vender esse conhecimento. Então, aí começa a gerar outros negócios. Aqui eu estou fazendo uma comparação de como que são as rodas da inteligência e da gestão de conhecimento. Inteligência competitiva e gestão do conhecimento. Dentro de gestão, você pode ver que é um processo de inovar, codificar, organizar, compartilhar, disseminar, proteger, né? Então, tudo tem a ver com o interno. Na inteligência coletiva, competitiva, eu tenho a ver o interno com o externo, né? Por quê? Por exemplo, estou em proteger gestão do conhecimento e proteger de inteligência competitiva. Então, eu uso, planejo, coleto novos dados, aí, interação interno e externo, processo, analiso e dissemino para fora. Tá? Então, vocês verem que as duas coisas elas estão relacionadas e são importantes para a inteligência competitiva. E também o resultado disso, vantagem competitiva do negócio. Tome cuidado para não confundir as duas coisas. Elas juntas são uma vantagem competitiva. Separadas, tem que tomar muito cuidado porque talvez não haja inteligência sem a gestão de conhecimento. Tá? Talvez você comece a trabalhar demais e não consegue ver negócios naquilo porque você não fez a gestão de conhecimento de forma coerente com o seu negócio e forma correta também. Para vocês entenderem, quando a gente falou lá SWOT, atrás aqui está um exemplo de uma das coisas que eu acho muito interessante, que é um diagnóstico resultante, e uma das coisas também que provoca essa vantagem competitiva. Se vocês olharem, no meio a gente tem como está a sobrevivência realmente do negócio. Então, a gente, por exemplo, tem um produto aí de uma empresa, a gente coloca ela nesse canto aí, sobrevivência, manutenção, desenvolvimento e crescimento. Então, a gente vê como está o processo. Já na borda desse quadrado, eu tenho ambiente interno e ambiente externo. Vocês podem ver que é o SWOT. E aí vem o ambiente mesmo, interno e externo, que são quais são o impacto, né? Então, quando a gente começa a cruzar essas casas, a gente começa a entender muitas estratégias de endomarketing, de marketing, e para que a gente consiga potencializar o nosso investimento. Eu utilizo também esse aqui, ó. Esse mapa é muito legal porque ele vai desde o consumidor-alvo, né, e eu consigo pôr os 4 P's aí, e aí vem as análises que vocês estão vendo. Se eu juntar aquela informação anterior, essa aqui, ela tem mais informações também que juntos, né, por exemplo, aqui eu estou falando dos 4 P's. No anterior, vou voltar aqui um pouquinho, no anterior eu não falo dos 4 P's, mas você vê que tem informações que estão ligadas às duas. Então, quando eu vou fazer um diagnóstico resultante, eu tenho essas informações que eu consigo preencher esse mapa aqui. E nesse mapa, que é uma simulação, aqui tem uma simulação estratégica, eu consigo entender, por exemplo, promoção. Eu vou conversar com os públicos. Estou falando aí do lado direito, né, do canto. Deixa eu usar o mouse aqui, ó. Estou falando desse canto aqui, ó. Tá? Então, na promoção, eu vou conversar com os públicos. Eu preciso de planejamento estratégico e eu preciso de implementação de estratégias. Quando eu vou mexer com concorrentes, eu preciso entender o preço do qual vou praticar. Então, eu preciso de implementação de estratégia e controle e monitoração, que é onde vai me dar mais informações. Aonde que eu vou divulgar? Quais são as praças, né? Quais são os fornecedores que estão perto para a gente trabalhar a logística e também o custo unitário do produto, né, vendido, ou do negócio aplicado, não sei. Então, a gente vai fazer uma análise ambiental e controle disso daí. Aí, o produto, quais são os órgãos que regulam esse produto, esse serviço, para impactar o consumidor final? Então, fazer uma análise de ambiente, quais são o que está envolvido dentro desse produto, mais planejamento estratégico. Agora, se a gente ampliar fora dessa casa, desse quadrado aqui,
Quando eu pego órgãos reguladores e fornecedores, é o ambiente externo que interfere no meu negócio, tá? Cuidado. Dica, na verdade. Vamos fazer aquelas órbitas de stakeholders. Quem está mais próximo, quem está mais longe. Tá? Então, quando eu falo de fornecedores e órgãos que regulam, eu estou falando de um ambiente econômico e demográfico. Tá? Por quê? Quem são os demográficos aqui? Quem são essas pessoas que vão trazer matéria-prima, vão vender, distribuir, né? Por aí vai. O ambiente político legal. Quais são as leis que impactam no meu produto, no meu serviço, tá? Também nessa coisa de ética com os concorrentes. E aqui são, então, ambiente político legal. Do outro lado aqui, tecnológico e natural. Por quê? Como que eu vou? Quais são os órgãos que regulam e o público que também que consome? Eu preciso entender como eles querem ser abordados. E aí vem o ambiente sociocultural. De que maneira você vai abordar esse público, porque ele já tem um concorrente, então a gente vai fazer uma análise maior. Vocês repararam que uma coisa vai puxando a outra? Tudo começa com duas coisas. Mix Marketing, né? Mais o SWOT. Daí a gente vai ampliando esse estudo. Tá? Aqui tem aqui é o 5W2H. Se o 5W1H falado lá na frente, não tem essa última coluna aqui do lado direito. Tá? Então, quando a gente começa, por exemplo, projeto mudança de sede aqui, que eu estou utilizando aqui nessa simulação. Então, o que eu vou fazer? Contratar a empresa de mudança, pintar, reincidir o contrato de aluguel atual, solicitar energia, gerenciar a empresa contratada. Então, por quê? Por que eu vou contratar uma empresa de mudança? Mais segurança, recursos adequados. Quem é a pessoa responsável de fazer isso, que vai tomar conta disso? Rafael. Pintar a nova sede. O Rafael. Por quê? Por causa da estética. Né? Então, criar um ambiente mais confortável e, com isso, psicologicamente produtivo. É a Raquel que vai cuidar disso. Quando a gente entra no campo do quando, né? Então, sempre eu ponho data, início e fim. Se vocês olharem aqui, nessa situação, eu tenho um cronograma. Começou dia 20 de março, acabou 30 de abril. E obedecendo cada fase que está acontecendo. Tá? E aonde está acontecendo isso? Nova fase, sede atual, nova sede. Tá? E por quê? Como que eu vou fazer? Por exemplo, o Rafael, que está responsável pela contratação da mudança, né, da empresa de mudança, por causa também do recurso disponibilizado e segurança desse transporte, como que ele vai ter que fazer? Aqui já é a estratégia, né? Ele vai fazer 3 orçamentos, consultar o histórico dessas empresas e aprovar o melhor orçamento e agendar essa mudança dentro do período que ele tem para fazer isso. Tá? Quanto que ele tem para investimento? Aí é o segundo H, né? Que a gente fala no futuro aí. É R$8.000. Então ele sabe que ele tem 8 mil para gastar, então ele vai fazer 3 orçamentos dentro de R$8.000. Se está fora, ele vai buscar as 3 empresas que compõem, que fazem esse processo por até R$8.000, ver o histórico dessas empresas e aprovar o orçamento. Isso tudo, gente, esse poder de comando, só voltando um pouco aqui, vocês repararam que isso aqui, a gente já começa a entender que a pessoa tem decisões a tomar. Então, a inteligência competitiva trabalha um pouco essa tomada de decisão porque eu tenho dados reais. Por exemplo, essa mudança está acontecendo até, nesse caso fictício aqui, ela está acontecendo até abril, por quê? Porque talvez tenha alguma coisa acontecendo no segmento, na área, que eu preciso estar na nova sede funcionando a partir de maio. Então, a gente precisa entender essa situação. E, por exemplo, se a gente vê que toda essa mudança, adequação, tudo, ela ficou em R$10.200. Né? Então, eu aloco já recursos para essa finalidade. Aqui, gente, eu trouxe isso daí para vocês verem um mapa, uma planilha de como vocês podem fazer isso até nos seus pequenos negócios. Por quê? A gente cuida, a gente motiva, a gente incentiva as pessoas a partir do momento que elas veem esses dados mais precisos,
Então eu sei a quem me reportar, a quem que eu tenho que dar feedback, a quem são os liderados, quem eu vou liderar. Então a gente consegue ter uma visão maior do processo e a gente entende que isso aqui tudo faz parte do 5W2H, tá? Isso aqui vocês estão vendo. Só que eu tenho mais uma parte aí que você viu do lado aqui, ó. Eu tenho já o SWOT do porquê. Tá? No quem eu tenho o coordenador líder e quem é a equipe. Eu vou colocando pessoas, alocando pessoas e por causa de suas competências em cada determinado processo dentro do job. E com isso eu otimizo meu recurso, meu tempo e consigo sair na frente da concorrência. Lembrando que eu só visualizo isso quando eu tenho uma pesquisa de campo ativa. Tá? Nunca devemos trabalhar no achismo. Inovar é arriscado. Não inovar é fatal. Sair da zona de conforto do gestor, o gestor é obrigado a sair da zona de conforto, senão ele vai ser engolido pelo mercado. Uma das coisas que a gente vê dentro desse sistema de inteligência competitiva, né? Então a gente vê lá, ó, dados, embaixo aqui da pirâmide, né? Isso aqui tem com base no Torre de Maslow, né? Então o que acontece? Dados, eles são quantitativos e qualitativos. Eu filtro e ordeno, estruturo. Ou seja, começo a manipular esses dados, né, a limpar, a analisar, eu consigo ter uma informação. Essa informação, ela é interna e externa. Juntos, eu consigo comparar, sistematizar. E aí eu consigo resumir, ou seja, vira um conhecimento tácito, explícito, tá? Esse conhecimento eu combino com outras situações, crio novas estratégias e eu começo a interpretar situações. Vira tática. E aí eu começo a trabalhar a estratégia em si. Então é inteligência. E o impacto estratégico, por quê? Em cima dessa tática, dessa estratégia, eu consigo disseminar, comunicar, recomendar de forma pontual para os meus decisores, para o meu público-alvo. Então vem a ação e aí vem a implementação. Depois da implementação, eu tenho uma avaliação, pós, tem uma outra avaliação. Então eu consigo ter foco nos pontos críticos, eu consigo organizar, expandir essa rede de pessoas, né? Eu consigo reavaliar o desempenho, como eu falei, e principalmente eu mantenho o foco. Né? Aí do lado, vocês estão vendo, tem 10 etapas que ocorrem nessa explicação dessa torre. Então, a gente precisa entender que nós, como gestores da área, a gente tem que ter essa competência de trabalhar a inteligência competitiva do meu negócio, do meu serviço, para com o mercado. Porque senão, eu não consigo sobreviver. Tá? Ou eu fico com as migalhas que os outros não querem, aí eu despendo muita energia para pouco resultado. Ou eu entro para ganhar mercado. Tá? Então, os dados organizados, ele vira informação. Essa informação, a informação relativizada, né? Então relacionada, cria indicadores. Esses indicadores, dentro de uma contextualização, geram conhecimento. O conhecimento gera um aprendizado, né? Porque ele foi a pesquisa trabalhada. E com isso, a gente tem documentos dessa inteligência. Tá? Então, hoje, essa inteligência competitiva, no Brasil existe um estudo, né? A gente está muito aí do verde para o vermelho. E a gente tem que buscar estar subindo isso. Lógico que tem empresas que já estão no padrão mundial, né? Mas os gestores, por causa do nosso empreendedorismo por necessidade, eles buscam muito a coisa informal e básica. Né? Então, eu já vi clientes que eu atendo, faziam assim. O meu concorrente vende a 10. Tá, eu vou vender a 9. E isso eu estou falando de empresas grandes até. Empresas com 250, em média 300 funcionários. Eu falei, você não pode fazer, eu falava isso para o gestor, você não pode fazer isso. A sua precificação está baseada na concorrência. Isso não pode acontecer. Porque a sua cadeia de valor talvez vai sofrer com isso. Então, havia essa, entre aspas, prostituição do preço, porque ele queria ganhar mercado, então era um ataque, e ele achava que isso era a estratégia correta. E eu batia de frente, eu como consultor, nesse caso, eu tenho que falar a verdade.
que ele estava errado, porque o lançamento de dados dele vinha de forma errada. Ele tinha uma fonte, ele tinha uma pessoa que pesquisava o concorrente. Então o concorrente vendia lá um produto lá a 499, né, esse é um caso bem específico, e eu sabia que o concorrente já estava no limite, e aí o concorrente tem uma outra estratégia de talvez de pegar dinheiro, alocar e distribuir entre os produtos, só que a empresa no qual eu estava dando consultoria não tinha essa capacidade financeira. O que o meu cliente fez? Ele não queria vender a 499, ele vendeu por 369, uma coisa assim, colocou em risco todo o processo, tá? Vivenciou isso, amargou um certo prejuízo, porque até ele entender que ele estava fazendo errado, que a precificação dele estava errada, demorou. Com isso, o consumo o produto foi vendido, né? E hoje ele consegue subir um pouquinho, mas não pode subir tanto porque senão fica muito defasado. O preço dele que ele deveria vender era 600 e alguma coisa. E ele consegue vender hoje a 460. Estamos aí com uns R$200 em defasagem ainda. Então, talvez agora, né, não estou mais lá, mas eu sei que está sendo aplicado isso porque eu monitoro. Então, talvez ele esteja empatando. Cuidado, a inteligência competitiva, nesse caso específico que eu estou comentando isso com vocês, ela não existia, na verdade. Tá? A estratégia de precificação dele é uma estratégia meia ruim, né? Meia não, é ruim, porque a pessoa não consegue ter noção real do valor aplicado no produto vendido unitário e do valor recebido daquele unitário. E olha que todo o processo da inteligência competitiva foi aplicado, só que o gestor se nega, né, a falar, nesse caso ele se negou a falar que estava errado. Então aí é um problema de ego. Mas eu, como consultor, fiz todos os relatórios, entreguei a tempo para a tomada de decisão. Ficou com ele, lógico, teve coisas que ele corrigiu, como eu pedi, mas nesse caso específico desse produto, ele não corrigiu, porque ele falava que era o carro-chefe. E na verdade não era o carro-chefe, e não é até hoje. E aí ele está tendo esse prejuízo que vai ter que, talvez ele consiga equilibrar daqui mais ou menos uns 4 anos, desse produto aí, por causa do segmento que ele atende e aonde ele está localizado. Tá? Como que a gente vê? A inteligência competitiva nos ajuda a desenvolver novos produtos. Por causa dessa grande quantidade de pesquisa que a gente faz e mantém atualizado esses dados, a gente identifica oportunidades, a tecnologia também empregada nesses novos produtos, nesses novos negócios, e essas análises que a gente já faz desses dados, a gente também faz com essa situação. E é quando a gente consegue até visualizar mercados emergentes, ou produtos, ou ideias emergentes. Faz planejamento, elabora um projeto de desenvolvimento, e aí a gente pode lançar no produto e monitorar isso acontecendo. Então, a gente também trabalha nesse desenvolvimento. A inteligência competitiva, como a gente faz essa coisa de ter os dados e proteger e trabalhar esse conhecimento interno, a gente tem a geração de novas possibilidades, novas ideias. Aí vem também uma coisa que é legal. Se a gente faz essa roda ficar girando, o ambiente fica... ele está pronto para ser um ambiente de inteligência competitiva, ou seja, e também produtor de novas ideias. Tá? Isso é muito legal do gestor. Aqui eu trago, eu já estou assim na parte final, e que eu queria mostrar para vocês, são algumas reflexões que a gente leva ao sucesso da empresa, né, ela tendo algum sucesso, né, a empresa tem sucesso. Então, a gente precisa pensar com o seguinte, não é só a boa ideia ou a sorte que faz ter o sucesso, né? A gente precisa ter muita pesquisa, muito suor em relação a essa nova ideia e a implementação dela. Por quê? Quando a gente pesquisa, a gente identifica oportunidades de negócio. E essa oportunidade de negócio gera muita reflexão, discussão interna e com outras pessoas também. Tá? Então leva um tempo de análise. Então, visão de pessoas comum problema é igual frustração.
Na visão de um empreendedor, problema é igual oportunidade. Por quê? No problema, eu consigo entender a minha competência, a minha capacidade, ver quem são as pessoas que possam fazer parte dessa solução de problema, ou seja, uma nova ideia. Então, problema mais solução é igual a riqueza e mais satisfação. Por quê? A satisfação do empreendedor é o resultado positivo do seu negócio. E alguns erros, né? Então, por exemplo, elaborar um plano de negócio, ela é uma tarefa muito complexa. E quem não está habituado a isso pode deixar algumas lacunas. Então, existem pessoas, se vocês quiserem ajuda, a Saber está aí no mercado para ajudar a montar planos de negócio, de viabilidade, para que vocês entendam melhor a tomada de decisão diante de investimento que é feito para aquele negócio. Então, pus aí alguns tópicos que a gente pode ver, problemas do plano de negócio, por exemplo. Então, erros, não ter coerência. Essa coerência entre os dados encontrados e as informações que vão para o laudo, para o relatório final. Tá? Então, a gente precisa adotar um procedimento, um padrão de coerência para que tudo que eu colete seja analisado de forma coerente e a informação gerada seja coerente. Né? Por exemplo, pus um exemplo aí, ó, restaurante atender o público A+, sendo que o produto com um produto de qualidade superior à concorrência, e a estratégia tem que estar nisso, tá? E aí o que acontece? Se eu não for, o ambiente, por exemplo, estou falando de um restaurante de público A+, né? O ambiente tem que ser condizente, os produtos têm que ser condizente, o atendimento tem que ser condizente, a comunicação tem que ser condizente, a luz, o ambiente, né, como todo tem que ser condizente. Por exemplo, hoje eu fui atender um cliente que ele está lançando um produto que vai entrar no mercado daqui 3 meses, e a gente constatou que a logo está muito luxuosa para o público consumidor. Então, a gente conseguiu provar para eles que existe um distanciamento entre o público consumidor e a logo do produto. Então, agora vai ser refeita uma parte da comunicação, não vai ser mexido na logo, porque foi investido nisso, mas a comunicação em si vai trazer aquele assim, você também pode consumir isso, né? Então, a informação vai ser melhorada e o trabalho de imagem vai ser melhorado, porque não havia coerência na situação. Isso está dentro de um plano lá, de um planejamento bem pesado. Nós juntos somos quase em 12 pessoas, e a gente quem é a parte da estratégia, a gente constatou isso e a gente levou para eles. Falou assim, olha, ou a gente arruma agora, ou a gente pode dar um tiro no pé. Então, coerência dentro do plano de negócio, por favor, é um dos quesitos importantíssimos. Outro, que é muito, mas muito importante, é o planejamento financeiro. Ele não pode ficar de lado. Tudo tem que acontecer ali, na risca. Se eu saio alguns reais a mais, aqui, ali, eu vou ter um rombo muito grande na frente. E não adianta ficar fazendo adendo ao plano, porque senão, se eu faço muito adendo é porque ele está errado. Então, refaça esse plano. Mas o planejamento financeiro é uma estratégia, deve acontecer assim, entre a estratégia, até eu falei assim, né, que aqui eu falo assim, que o erro mais grave é acontecer entre a estratégia e o plano financeiro. Por exemplo, o empreendedor define a estratégia do produto, tudo, mas ele não tem o dinheiro suficiente para fazer o marketing. Então tem uma incoerência, aí outra vez, uma incoerência do planejamento financeiro. Cada etapa tem o seu valor. E eu preciso, dentro do plano de negócio, saber onde que está aquela coisa, aquela situação, aquele processo, aquela parte, e o valor real ser investido ali, e como vai investir, qual é o potencial, a probabilidade e o potencial retorno disso. Tá? Não usar informações, aí é o terceiro, não usar informações de pesquisa de mercado. Gente, mercado tem muita informação já analisada que pode dar start a um tipo de planejamento. Lógico, se eu precisar, eu vou ao mercado fazer buscar as minhas informações, mas eu tenho já de onde começar. Muito cuidado também de comprar bancos de dados aí que são irreais. Pesquisem antes disso. Então, ela serve como base de potencial de crescimento. A gente não tem que ficar só pensando
que vai servir só para isso, né? Mas a gente consegue entender até onde eu vou atingir com o meu plano de negócios, tá? Então a pesquisa de mercado é importantíssima sim. 4. Ignorar a concorrência. Jamais faça esquecer essa concorrência. Por quê? Os objetivos que vocês vão implementar, né, os investidores, o objetivo dos investidores é ter retorno. E o seu objetivo como gestor é também trazer o resultado para esses gestores e para todos os envolvidos. Então, a concorrência também está pensando a mesma coisa. Se você deixa de olhar para a concorrência, você dá um passo para trás e eles dão 3 passos à frente e a corrida continua. Então tome cuidado com isso. Outro, e muito, mas muito importante, é o modelo de negócio. Ele precisa estar muito bem elaborado, bem robusto, bem fechado. Esse documento, ele precisa ter uma propriedade, né? Ele precisa trazer, ele formaliza o corpo do projeto, da empresa. Então, o que acontece? Não é só a escrita em si que é importante dentro do modelo de negócio, né? Porque é um documento, e sim o processo de definição. No processo, a gente mexe com competências. Então, aí que eu falo que a gente consegue suprir lacunas, porque a gente vai vendo quem são as pessoas que estarão engajadas em cada parte desse job, tá? Eu trouxe um material extra aí, por exemplo, o que é condenável, o que é louvável dentro de erros de empreendedores dentro do plano de negócio. Então, por exemplo, desvio, desatenção, falta de capacidade é condenável. O que é louvável? Teste exploratório, teste de hipótese, tá? Até a incerteza é louvável. Deixa eu voltar aqui, desculpa, tá, gente? Aí, por quê? Eu preciso começar a entender, eu vejo a complexidade da situação e como eu vou sair dessa complexidade, desse obstáculo e transformar isso em resultado, tá? Então, a atitude arraigada de que todo erro é ruim significa que a organização não aprende com os tombos. Cuidado, todo erro é uma aula, é uma escola. A gente aprende com os erros. Só que eu não posso repetir os mesmos erros, que isso é burrice. Então, se eu errei uma vez, o que eu errei? Como eu errei? Por que errei? De que forma que eu errei? Pego esses dados, né, que eu fui lá, escrevi o documento, analiso, relanço de novo. Empreendedor, ele é incansável, tá? Porque ele vai se aprimorando. Então, a gente cria um senso de liderança forte, aprendendo com os erros e promovendo novas oportunidades. Repetindo, nunca erre o mesmo erro. Errar o mesmo erro é burrice. Então, com isso, essa pessoa que toma essa atitude, esse líder, né? Então ele tem essa liderança nata de tomada de decisão, liderança nata não, essa liderança que pode ser até treinada para isso, ele tem tomadas de decisões pontuais, baseadas em dados reais, como a gente está falando até agora, ele se torna psicologicamente seguro. Por quê? As decisões deles é contextualizada, ele sabe aonde ele quer chegar, tá? Ele consegue pôr pessoas em volta dentro de situações que façam com que essas pessoas se engajem e façam a coisa acontecer mais rápido e de forma melhor, tá? Aqui eu trouxe um exemplo sobre o que está acontecendo dentro de um hospital. Depois vocês leem aí, mas é o seguinte, o material tá aí, vai chegar para vocês também, se vocês quiserem é só pedir, quem não tem o material. Mas eu falo para vocês o seguinte, é importante a gente entender o seguinte, saber contextualizar, saber aplaudir quem são os envolvidos, saber corrigir as pessoas que erraram de forma educada, ética e pontuar, sem ser prolixo, objetivamente. Olha, o erro está nesse ponto, eu como gestor, né? Precisamos chegar nesse ponto, o método a ser feito dessa forma. Então, dê coisas claras. Se a pessoa não gostar, não questionar, saiba por que ela está questionando. Talvez ela tenha uma informação muito valiosa que ela não sabe projetar essa informação, ou ela tenta esconder porque ela está com receios. Nós, como gestores, a gente também tem que entender um pouquinho no lado dessa psicologia de como extrair esses dados dessas pessoas envolvidas e engajá-las. Porque quando a pessoa está engajada, ela veste realmente a camisa do negócio da empresa, tá? A gente reconhece os limites e a gente incentiva a participação, que é esse engajamento. Por que tudo isso? Como líder, né, motivador, eu imponho limites e eu cobro resultados, mas isso de forma natural. As pessoas conseguem enxergar a liderança e não chefia.
e a gente consegue, isso tudo é dentro do plano de negócio, viu? Porque até o comportamento a gente tem que pôr lá, visualizar como vai ser o comportamento de cada processo, lembrando que quando eu coloco as pessoas, eu analiso as competências dela, e eu sei muito bem se ela é apta ou não para aquilo. E aí, com isso, a gente começa a engajar. Vocês viram que uma coisa vai puxando a outra, tá? E como projetar bons erros? Né? Então, a gente tem que surpreender e não produzir novos erros, tá? Mas retirar informações valiosas, como eu já falei. Então, por exemplo, aqui eu contando uma história rapidinha, então o piloto está sendo testado em circunstâncias normais, tá? E aí, o que não é, se é um piloto em circunstâncias normais e não em condições ideais. Olha as palavras, circunstâncias e condições. Funcionários e clientes e recursos são representativos no ambiente operacional real da empresa? São perguntas que a gente tem que entender. O objetivo do piloto é gerar o máximo de conhecimento possível em vez de demonstrar o valor da novidade proposta. Né? Então, aí esse aqui do funcionário, do exemplo do funcionário, o objetivo do aprendizado é bem entendido por todos os funcionários gestores. Então, entender se o ambiente operacional, todos estão envolvidos, estão pegando a situação, foram feitas mudanças para que isso tudo aconteça, essa compreensão, a remuneração dessas pessoas estão condizente para você engajar essas pessoas e ter sucesso. Então, cuidado com quem você escolhe, cuidado com quem você está pensando para a sua empresa, faça um plano de negócio baseado na inteligência competitiva, como falei para vocês, são muitas ferramentas, tem muitas aí empresas, e a Saber também está apta a isso, né? Nosso time está apto para isso, e vocês podem realmente fazer o seu negócio sair do papel de forma mais robusta, tá? Um grande sucesso e muito obrigado por passar esse tempinho aí comigo, e eu fico à disposição de vocês. Para quem não é meu aluno, tá? Então deixo aí todos os meus contatos, e se vocês quiserem algum material escrito ou conversar comigo, está aí os meus dados. Para quem é meus alunos, me encontram dentro das salas de aula e a gente pode conversar um pouco mais. Um grande abraço, um beijão e sucesso na vida aí. Tchau, tchau.